Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa quarta-feira, dia 30 de julho, porque hoje tem Fluminense, tem Copa do Brasil e eu quero te convidar para poder a gente fazer um vídeo muito importante, muito especial. Um dia que pode ser o ponto final, né? Ponto final em que, Fagner? Eu vou te contar, tá? Depois da vinheta, não sai daí não, vídeo completo sobre todas as informações entre Internacional e Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês, trocando essa ideia muito maneira, falando do nosso Fluminense Futebol Clube. O momento não está muito maneiro, né? Mas são coisas que acontecem, às vezes a maré tá difícil, mas nada como um dia após o outro. Nada como uma partida após outra partida. E hoje é a partida para botar o ponto final. Acabou a história. Amanheci hoje com esse pensamento. Vamos botar um ponto final nessa crise, nessa sequência negativa de 5 derrotas seguidas? Hoje é o dia do ponto final. E acabou a história, beleza? Quarta-feira, dia 30, quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta maravilhosa oportunidade. Estamos vivos. Esse é o maior milagre. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua presença. Beijo muito grande e obrigado pela parceria de todos vocês, beleza? Bom, pra gente iniciar com todas as informações, senta o dedo no like, se inscreva no nosso canal, é muito importante a tua parceria, a tua ajuda, a tua colaboração. Comenta, deixa aí o teu palpite, hoje a gente vai acertar o palpite, hein? E se você puder também, compartilha os nossos vídeos nas plataformas com seus amigos, ajudam o nosso canal a seguir crescendo, tá? Só para quem gosta. Quem não gostar, aí fica à vontade. Só não xinga, mas dá o dislike, entendeu? Tamo junto, rapaziada. Uma ótima quarta-feira para nós. Vamos lá. Copa do Brasil hoje, jogo de ida, ó. Hashtag ida. Não é só um jogo não, hein? Começa hoje, 2 duelos, 180 minutos, 90 primeiros minutos no Beira-Rio, os outros 90 no Maracanã semana que vem. Beleza pura? Oitavas de final, Inter e Fluminense lá no Beira-Rio. Esse jogo é hoje, às 21h30 e será televisionado pela Globo, passará também na Sport TV e também na Premier, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho rápido aqui sobre Inter e Fluminense, que já decidiram uma Copa do Brasil. Em 1992, nas Laranjeiras, 2-1 Fluminense. Só que o Inter tinha uma melhor campanha. Jogando no Beira-Rio, o centroavante deles lá, ó, empurrou o zagueiro do Fluminense e meteu o gol. O juiz, ó. Então a gente vê que a ruindade, ela não é de agora não. A ruindade de árbitros é desde lá de trás. Infelizmente, isso dificilmente vai acabar. Então, o Internacional foi campeão da Copa do Brasil em 1992 em cima do Fluminense com esse gol polêmico, porque na verdade se fosse 0-0 o título era nosso. E aí a gente, como ganhou novamente em 2007, a gente seria bicampeão da Copa do Brasil. Apesar de que em 2005 a gente fez um vexame sendo vice-campeão para o Paulista. Aí não, né, Fluminense? Aí tu arrebenta. Mas, gente, falando sobre Inter e Fluminense, a gente, claro que recorda a semifinal de 2020, Libertadores da América, 2-2 no Maracanã, um grande jogo, Maracanã entupido. E lá no Beira-Rio, né, o pessoal do Inter foi inventar aquela moda de colocar aquela música: quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora, erga essa cabeça, mete o pé. Aí já era, filho. Nunca teve tanto uma torcida visitante no estádio do Internacional. Aquele dia ali foi o dia que a torcida do Fluminense tomou aquele anel lá de cima lá e acabou. Quando tocou essa música então no som, no estádio lá, acabou, filho. Inter sai na frente, Fluminense vai e vira com John Kennedy e faz o segundo com Germancano. A gente chega na final e vocês conhecem muito bem o enredo da final de 2023 da Libertadores. Então, e para finalizar, dia 1º de junho agora, Internacional e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro,
Fluminense vai até lá e vence por 2-0. Gol de Kevin Serna e gol de Paulo Baia. Tô colocando na capa desse vídeo, você viu, né? Dando uma moral pra ele, né? Kevin Serna. Às vezes a gente realmente falha, eu tô falando de mim, tá bom? Falha na nossa análise, a gente falha em alguns comentários, em alguns posicionamentos e, cara, tá tudo bem falhar, sabe? Mas a gente precisa pedir desculpa por algumas coisas que a gente comete. Então eu acho que assim, o Kevin Serna, às vezes ele é um pouco injustiçado. Porque não é craque, mas também longe de ser bagre. É um cara que vem resolvendo pra gente aí muitos jogos. Final do ano passado, do Campeonato Brasileiro, o gol dele lá no Allianz Parque. Um cara que meteu gol contra o Cuiabá, no Maracanã, eu tava lá ano passado, que ajudou demais, 1-0 Fluminense em cima do Cuiabá. Então assim, hoje é um cara que pode decidir pra gente. Essa é a grande verdade. E graças a Deus, ao que tudo indica, Renato vai com ele de titular hoje. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre essa possibilidade. Mas vamos lá. O Internacional vem numa sequência boa, tá? O Inter vem de 4 jogos de invencibilidade. O último empate contra o Vasco e depois 3 vitórias seguidas. Já o nosso Fluminense são 5 derrotas seguidas. Uma na semifinal do Mundial de Clubes contra o Chelsea e depois 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E hoje é contra o Internacional. Hoje é o dia do ponto. Vamos botar um ponto. Pega a caneta aí. Caneta, ponto final. Depois que você bota um ponto final, acabou. Não é vírgula, é ponto final. O Fluminense, a partir de hoje, para de perder. Ah, o Fagner vai empatar? Que seja, filho, pode ser. O empate é um bom resultado para trazer aqui a decisão pro Maracanã. Mas a gente sempre vai desejar que o nosso tricolor ele entre em campo para poder vencer. A gente não tem como pensar o contrário. Fluminense tem que entrar para jogar, para vencer. Porque se você... Olha a frase. O medo de ganhar tira a vontade de vencer. Então você não pode entrar com medo para nada na tua vida. Entra e vai, pô. Vai com tudo, vai com garra, vai com vontade, porque o resultado, ele é consequência. Então se você fizer bem a sua parte, as coisas podem realmente, sabe, favorecer ao teu lado. Você pode sair de campo vencedor. Então, espero de verdade que o Renato Gaúcho, mesmo rodando o elenco, por causa de desgaste, por causa das informações que ele tem e a gente não tem, essa é a grande verdade, ele é o treinador, nós somos apenas, sabe, influenciadores, nós somos apenas torcedores do Fluminense, youtubers, só isso. Mas a gente tem a nossa análise, a gente tem a nossa opinião, a gente tem essa parceria com vocês, entendeu? A gente acompanha o mais de perto possível para poder a gente entender que Fluminense que pode entrar hoje em campo. Então tem essa rotatividade por causa do desgastes. E aí o Renato Gaúcho, ele deve mandar a campo hoje o provável Fluminense. Vou botar o campinho na tela para vocês agora, tá bom? Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Thiago Silva e Freitas na zaga, com Gabriel Fuentes na lateral esquerda. E uma trinca de 3 volantes, Hércules, Martinelli e Nonato. Na frente, Kevin Serna pelo lado direito, Soteldo pelo lado esquerdo e Germancano na centroavância. Esse é o provável Fluminense, segundo soltou o site GE, tá bom? Para a partida de hoje. E essa escalação, ela tá dentro de uma escalação que foi positiva no dia 1º de junho. O Fluminense venceu o Internacional no Beira-Rio com essa escalação. 3 volantes e 2 ponta espetado. Naquele caso lá era o Arias e era também um Canóbio, se eu não estou enganado. Então, ele monta a mesma estrutura porque naquela ocasião deu certo. Só que o Fluminense precisa jogar com muito comprometimento tático para que também dê certo nessa noite, entendeu? Então esse é o provável Fluminense para enfrentar o Internacional, tá? Logo mais às 21h30, tá bom? Deixa eu te passar agora o provável Internacional para enfrentar o Fluminense. Rocher, Aguirre, Vitão e Vitor Gabriel, Bernabé na esquerda, com Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Borré. Esse é o provável Internacional para enfrentar o Fluminense nessa noite. Olhando a escalação, dá pra gente ver alguns nomes muito bons. Primeiro, o goleiro, tá? Borré é um... Perdão, Borré, olha. Rocher é um bom goleiro. A gente tem o Bernabé, que é um ótimo lateral esquerdo. E
O camisa 10, que é o craque Alan Patrick, joga demais. O Wesley tá muita bola, jogando muita bola. E tem o Borré, que é um centroavante muito perigoso. Nunca é um jogo fácil. Sempre é um jogo complicado, sempre é um jogo difícil. Mas eu espero que nessa noite a felicidade ela esteja do lado do Fluminense. Eu espero que a gente possa ter um comprometimento tão somente com a vitória e com o momento ruim que a gente vem vivendo para a gente botar um ponto final. Só quem pode mudar isso são os jogadores do Fluminense. Porque o treinador, o papel dele é treinar o time. Mas ele não entra em campo, quem entra são os atletas. Então todo mundo tem que ficar focado no trabalho desde o primeiro minuto de jogo, desde o primeiro segundo até o último segundo. O Internacional está jogando em casa. O que o Internacional vai fazer? O Internacional vai agredir, ele vai para cima. O que você faz? O Fluminense precisa entender isso. A gente vai se defender perfeitamente, quase erro zero taticamente. Só que quando a bola estiver no nosso pé, quando a gente tiver a oportunidade de contra-atacar, a gente tem que jogar bola. Foi assim que a gente jogou muitos jogos agora passado, que a gente teve êxito. Contra o Internacional lá, que a gente venceu por 2-0, foi assim. A gente tem uma jogada aqui linda entre Ares e Samuel Xavier. Samuel Xavier enfia uma bola linda pro Kevin Serna, que toca de 3 dedos na saída do Antony, fazendo 1-0. E aí no final da partida, depois do Fábio já ter feito muitas defesas importantes pra gente, porque o Fábio tá ali pra isso, o Paulo Baia chuta, a bola desvia, parece que no Vitão, e engana o Antony. Bola dentro do gol do Inter, 2-0 Fluminense. Então você tem que ter comprometimento tático durante os 90, 95 minutos, durante todo o tempo da partida, para que quando você tiver as suas oportunidades, você ser matador, você ser letal. E é isso que a gente espera do nosso Fluminense hoje. Um jogo importante, jogo de ida, lembrando que não acaba hoje, acaba semana que vem. Acaba no Maracanã, a decisão é do nosso Fluminense, tá? Devido ao sorteio de definir a nossa classificação às quartas de final para a Copa do Brasil no Maracanã. Quero fazer o último lembrete aqui para poder a gente ir para a parte final. A Copa do Brasil é uma competição que, além dela te pagar bem, 101 milhões de reais, ela te leva direto, você sendo campeão, para Libertadores do ano que vem. E ela também te garante na final direta da Supercopa do Brasil do ano que vem. Então, além de você trazer mais um título para tua casa, para o teu museu, e é o título segundo, que o Renato Gaúcho conquistou primeiro em 2007. Então tem a oportunidade agora de ser bicampeão da Copa do Brasil com o Renato Gaúcho novamente no comando. Então eu espero de verdade, já disse para vocês aqui em outros vídeos passados, abandona o Campeonato Brasileiro, mas não para ser rebaixado. Faz os pontos necessários, mas foca tão somente na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, porque são títulos que nos levam de volta para a Libertadores do ano passado. Essa é a minha humilde opinião, tá? Não sei qual é a sua, mas espero que o Fluminense possa abraçar essa Copa do Brasil e fazer uma belíssima participação, quem sabe lutar até o final para conquistar esse título que é muito importante para a nossa história, beleza? Vamos falar aqui agora sobre equipe de arbitragem. Na verdade eu só trago para vocês o juiz, né? Não falo de bandeirinha, geralmente falo de VAR, mas o negócio é tão decepcionante, mas eu vou falar para vocês só o árbitro. Apita o jogo, Rodrigo José Pereira de Lima. Ele é do Pernambuco e esse ano ele já apitou alguns jogos do Fluminense. Fluminense Corinthians lá na Neoquímica Arena, 2-0 a gente. Ele apitou direitinho, sabe? Sem ser parcial pro lado do Fluminense, foi totalmente imparcial. Teve um pênalti que não aconteceu, teve um pênalti que ele não deu, mas o VAR chamou porque foi pênalti e aí ele marcou a penalidade. Então assim, tomara que ele possa fazer uma arbitragem hoje imparcial, isenta de problemas e que ou o Inter ou o Fluminense, aquele que tiver mais competência, entre em campo e vença hoje esse jogo, esse clássico que se tornou, né, Inter e Fluminense, beleza? Quero te dar um último recado importante. O jogo é 9h30, depois do jogo, tá? Vou abrir uma live imediata aqui com vocês no canal. Fagner, a gente vai ficar até 1h da manhã? Não, o jogo é 9h30, acaba 11h30. 30 minutos de live só para poder a gente falar dessa partida, tá? Vou abrir essa live aqui, já tô sentindo saudade de trocar essa ideia com todos vocês, beleza?
Tamo junto, obrigado aí pela tua presença, obrigado pela tua participação. Fagner, o teu placar de hoje, meu placar de hoje, 1-0, gol de Germancana. Ponto final, acabou a história. Tamo junto, beijo no coração. Hoje é dia de flusão, hoje vai dar flusão. Saudações tricolor, galera, valeu, tamo junto.